Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando no som da Rádio Antena Esportiva, conectando suas emoções. Você pode participar do nosso programa através dos canais de interatividade que estão abertos a partir de agora para a sua mensagem, para o seu alô, para o seu palpite. Manda aí pra gente o que você vai fazer no concurso 911, que tá acumulado, hein? Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Você também pode participar através do nosso aplicativo, que é o Antena Esportiva, disponível na Google Play e na Apple Store. Pelo nosso aplicativo você pode ouvir o Lotecando, ouvir as nossas transmissões esportivas, além de participar, de interagir conosco. Você pode seguir a Antena Esportiva também nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @rádio antena esportiva, @rádio antena esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, vamos então para o concurso 910, que foi na semana passada, com vários resultados surpreendentes, e nós vamos passar tudo isso para você a partir de agora. Vamos lá, jogo 1, Bahia 1, São Paulo 3, deu coluna 2. O jogo 2 deu São José na coluna 1, São José 2, Criciúma 0. Jogo 3, CSA 2, Ponte Preta 1, coluna 1. Jogo 4, Ituano 1, Ipiranga 2, deu coluna 2. Jogo 5, Londrina 2, Tombense 1, coluna 1. Jogo 6, Atalanta 0, Verona 2, coluna 2. Jogo 7, Santos 4, Sport Recife 2, coluna 1. Jogo 8, Palmeiras 3, Atlético 0, deu coluna 1. Jogo 9, Manaus 0, Remo 2, coluna 2. Jogo 10, Atlético Goianiense 0, Internacional também 0, deu coluna do meio. Jogo 11, Chelsea 0, Tottenham 0, coluna do meio. Jogo 12, Napoli 4, Roma 0, deu coluna 1. Jogo 13, Real Sociedad 1, Villarreal também 1, coluna do meio. E jogo 14, Arsenal 1, Wolverhampton 2, deu coluna 2. Muito bem, desses resultados, o que achamos mais surpreendentes foi, por exemplo, a vitória do Ipiranga sobre o Ituano no jogo 4. O Ipiranga buscava entrar na zona de classificação para a próxima fase da Série C, diante do Ituano, que não tinha perdido um jogo sequer jogando em casa. Então foi um resultado surpreendente. Outro resultado que pode ser apontado como zebra, a vitória do Verona sobre a Atalanta pela Série A em jogo 6. O Verona jogando fora de casa contra a Atalanta, que nos últimos campeonatos italianos tem feito boas campanhas. Então realmente é um resultado que chama muita atenção. Outro resultado que a gente pode dizer como zebra foi o jogo 9, a vitória do Remo sobre o Manaus. Apesar do Remo ser mais tradicional, mas o time manauara não perdia fora de casa, não perdia dentro de casa, melhor dizendo, na Série C do Campeonato Brasileiro. Então foi outro resultado surpreendente. Assim como o jogo 10, o empate entre Atlético Goianiense e Internacional. Outra zebra foi a vitória do Napoli sobre a Roma no jogo 12.
O Napoli, que vinha de uma campanha irregular, acabou vencendo a Roma, que está, na verdade, no top 5 do campeonato italiano. E o jogo 14, a vitória do Wolverhampton sobre o Arsenal no Emirates Stadium. Portanto, muitas zebras no concurso 910 e por isso nenhuma aposta acertou 14 pontos, ninguém fez cartela cheia na semana passada. Por outro lado, 7 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles vai levar o prêmio de R$ 26.907,14. R$ 26.907,14. A arrecadação total foi a maior da loteca em 2020, R$ 4.769.500,50. R$ 4.769.500,50. Quer saber outros detalhes? Então consulte o site das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. E atenção, hein, que a estimativa de prêmio para o concurso 911 é a maior deste ano. R$ 5.700.000 para quem fizer cartela cheia. Lembrando que as apostas podem ser feitas até este sábado, 2 horas da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa. O preço mínimo na aposta nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço mínimo da aposta nos canais online é de R$ 30,00. Vamos passar então a programação do concurso 911, portanto super acumulado com jogos pela Série A, pela Série B, pela Série C e também jogos internacionais. Jogo 1, Atlético Mineiro e Internacional no domingo. Jogo 2, Juventude e Chapecoense no sábado. Jogo 3, Remo e Paysandu no sábado. Quando tem esse clássico, os técnicos da Caixa não hesitam em colocar na programação da Loteca. Eles adoram o repá. Jogo 4, Botafogo e Flamengo no sábado. Jogo 5, Bahia e Ceará no sábado. Jogo 6, Fluminense e Atlético no sábado. Jogo 7, Coritiba e Red Bull Bragantino no sábado. Jogo 8, Cruzeiro e Brasil de Pelotas no sábado. Jogo 9, Verona e Cagliari no domingo. Jogo 10, Roma e Sassuolo no domingo. Jogo 11, Osasuna e Real Betis no domingo. Jogo 12, Santos e Palmeiras no domingo. Jogo 13, Grêmio e Vasco da Gama no domingo. E jogo 14, Figueirense e Náutico também no domingo. Ou seja, vamos ter 3 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo pela Série C do Brasileirão, 2 jogos pela Série A Team, o Campeonato Italiano, um jogo por La Liga e o restante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos pelo Brasileirão Série A. Bem dividida aí a programação do concurso 911 da Loteca, e todos esses jogos vão ser analisados a partir de agora, aqui no Som da Antena Esportiva. Então, fique ligado no Lotecando, não desgrude o olho do YouTube, não desgrude o ouvido do seu dispositivo no aplicativo Antena Esportiva, e vamos agora para a análise de todos esses jogos. Para você, quem sabe ganhar o prêmio de R$ 5.700.000. Jogo 1, Atlético Mineiro e Internacional. Domingo, 6h15 da tarde, no Mineirão, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Galo é o líder do Brasileirão com 42 pontos ganhos, 23 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 7 derrotas e 60% de aproveitamento. O time do técnico Jorge Sampaoli vem de vitória, bateu o Botafogo por 2-1 na rodada passada e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético não perdeu nos 2 últimos compromissos que realizou. Como mandante neste Brasileirão, foram 12 jogos com 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional é o quarto colocado com 37 pontos, 23 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 53% de aproveitamento. O Colorado empatou com o Atlético Goianiense em 0-0 na rodada passada do Brasileirão
E no meio de semana, perdeu em casa no Beira-Rio para o Boca Juniors por 1-0, jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, portanto, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, ou seja, dos 15 pontos em disputa, o Internacional só conseguiu 4, não chegou nem na metade dos pontos que poderia conquistar. Como visitante neste Brasileirão, o Inter jogou 12 vezes, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, o Atlético Mineiro é o favorito, com 45% de chances de vitória, contra 34% de chances de coluna do meio e 22% de chances de vitória do Internacional, jogo que envolve 2 equipes que estão no G6 do Campeonato Brasileiro Série A. De um lado, o líder, o atual líder da competição, o Atlético Mineiro, do outro, uma equipe que já esteve na liderança e vem caindo de rendimento, que é o Internacional. Jogo 2, Juventude e Chapecoense. Sábado, 4 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. O Juventude é o quarto colocado com 41 pontos, 25 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 54% de aproveitamento. Neste meio de semana, o Juventude empatou fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe gaúcha conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Juventude não sabe o que é perder a 2 jogos, com 1 vitória e 1 empate. Como mandante neste Brasileirão Série B, o time da Serra Gaúcha jogou 13 vezes, com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já a Chapecoense é a líder da Série B, encaminhando a classificação para a Série A do Brasileirão em 2021 com 50 pontos. 25 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 3 derrotas e 66% de aproveitamento. A Chape vem de vitória, bateu o Cuiabá por 1-0 na Arena Condá e nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante neste Brasileirão Série B, o time catarinense jogou 13 vezes, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória do Juventude na coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 26% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória da Chapecoense. Outro jogo que envolve 2 equipes que estão no G4, no caso, no G4 da Série B. Juventude e Chapecoense, a Chapecoense que vinha de uma sequência invicta há alguns jogos atrás, não é considerada a favorita, até porque vem caindo de rendimento, caiu nos últimos jogos, conseguiu uma vitória após 2 derrotas seguidas, e o Juventude vem mais embalado, vem com 1 vitória e 1 empate, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto na semana passada e perdeu apenas 2 jogos como mandante neste Brasileirão Série B, por isso o favoritismo é do time do Rio Grande do Sul, é na coluna 1. Olha o jogo dos técnicos da Caixa Econômica Federal aí, hein? Jogo 3, Remo e Paysandu. Sábado, 5 da tarde, no Mangueirão, pela rodada 18 do Brasileirão Série C. O Remo é o segundo colocado do Grupo A, com 30 pontos ganhos, 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e 58% de aproveitamento. O Remo vem de vitória, bateu o Manaus fora de casa por 2-0 e acabou com a invencibilidade da equipe amazonense, além de eliminar o time adversário. O Remo, com a vitória, conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase da Terceirona. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Remo não perde há 2 partidas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série C, o Remo jogou 8 vezes, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Paysandu
é a terceira colocada do Grupo A com 28 pontos ganhos. Também já está classificada para a próxima fase. 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 54% de aproveitamento. O Papão da Curuzu garantiu a classificação para a segunda fase ao vencer o Botafogo Paraibano na rodada passada, jogando em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, 1 empate e 5 vitórias. Realmente e 4 vitórias, perdão. 1 empate e 4 vitórias. Realmente o Paysandu embalou na reta final da primeira fase da Série C. Como visitante, na terceirona, o Paysandu jogou 8 vezes, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória do Remo na coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória do Paysandu na coluna 2. Portanto, o Paysandu vem de um retrospecto melhor que o Remo nos últimos jogos, por isso é o favorito, já que as duas equipes vão fazer apenas um jogo para cumprir tabela. Portanto, as duas equipes estão garantidas na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo 4 é o clássico da rivalidade, Botafogo e Flamengo. Sábado, 5 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. Jogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva, pelo YouTube e também pelo nosso aplicativo. O Fogão é o penúltimo colocado, ou seja, o 19º, com 20 pontos ganhos. 22 jogos, 3 vitórias, 11 empates, 8 derrotas e 30% de aproveitamento. O Fogão vem de derrota, foi superado pelo Atlético Mineiro fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas. O Fogão vem de 4 derrotas consecutivas, não sabe o que é vencer há algum tempo e como mandante neste Campeonato Brasileiro, 12 jogos, apenas 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Flamengo é o terceiro colocado com 39 pontos ganhos, 22 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 59% de aproveitamento. O Mengão ganhou o Coritiba por 3-1 há 2 rodadas atrás, isso porque a partida que seria realizada contra o Grêmio, na Arena do Grêmio na rodada passada, foi adiada por causa da Taça Libertadores da América. Já pela competição continental, o Flamengo entrou em campo na terça-feira, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva, empatou com o Racing no tempo normal em 1-1 e nos pênaltis acabou se dando mal e foi eliminado. Não tem mais possibilidade de defender o título da Liberta. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Rogério Ceni conquistou apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Flamengo está invicto a 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, porém não vence há 2 partidas. Foram 2 empates nos últimos 2 jogos. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Mengão jogou 11 vezes, com 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 20% de chances de vitória do Botafogo, 28% de chances de coluna do meio e 52% de chances de vitória do Flamengo na coluna 2. Isso porque o Botafogo faz uma péssima campanha no geral e uma péssima campanha como mandante. Foram 2 vitórias em 12 jogos. E o Flamengo venceu praticamente a metade dos jogos que fez como visitante neste Brasileirão. Portanto, o Mengão tem tudo para se dar bem neste clássico da amizade que você vai curtir no som da Antena Esportiva neste sábado a partir das 4h30 da tarde. Jogo 5, Bahia e Ceará. Sábado, 7 da noite, na Arena Fonte Nova, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O tricolor baiano é o 13º com 28 pontos ganhos, 23 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 11 derrotas e 40% de aproveitamento. O Bahia vem de derrota no Campeonato Brasileiro, foi superado pelo São Paulo em casa por 3-1. E pela Copa Sul-Americana, no meio de semana, conseguiu a classificação
para as quartas de final ao empatar com o Unión Santa Fé da Argentina em 0-0 no jogo de ida. Na Arena Fonte Nova, o Bahia tinha vencido por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Mano Menezes conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Bahia não vence há 2 partidas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, 12 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Ceará é o 10º colocado com 29 pontos. 23 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 42% de aproveitamento também. O Ceará somou 8 derrotas. Repetindo então a campanha do Vozão. 23 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e 42% de aproveitamento. O Ceará goleou o Vasco da Gama em São Januário por 4-1, jogo que você acompanhou na última segunda-feira no Som da Antena Esportiva. E nos últimos 5 jogos, o Ceará conquistou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Ceará vem de uma sequência invicta que já dura 4 jogos, só que o Ceará conseguiu vencer apenas no último jogo, contra a equipe do Vasco da Gama. Como visitante, 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Promessa de equilíbrio de acordo com as porcentagens: 33% de chances de vitória do Bahia, 35% de chances de coluna do meio e 32% de chances de vitória do Ceará. Lembrando que o Ceará só teve o compromisso na última segunda-feira e depois teve a semana livre para se preparar visando a partida contra o Bahia. O tricolor baiano jogou no meio de semana, por isso tem menos energia, vamos dizer assim, que o rival deste final de semana. Portanto, a coluna do meio prevalece. Fique de olho então na aposta dupla ou tripla para este jogo 5. Lembrando o prêmio deste final de semana da Loteca, concurso 911, pagando R$5.700.000 para quem acertar os 14 jogos. O prêmio será dividido caso tenha mais de um apostador felizardo, ou seja, se tiver mais de uma cartela cheia, obviamente o prêmio será dividido igualmente. Jogo 6, Fluminense e Atlético. Sábado, 7 da noite no Maracanã, pela rodada 24 do Brasileirão Série A, com transmissão da Antena Esportiva. Portanto, 2 jogos para você curtir no sábado, 2 jogos que você vai torcer aqui no Som da Antena Esportiva. O Fluminense é o 8º colocado com 36 pontos ganhos, 23 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 52% de aproveitamento. O Flusão empatou sem gols com o Red Bull Bragantino no Maracanã, jogo realizado na última segunda-feira. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Odair Hellmann somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Fluminense não perdeu os 2 últimos jogos que fez. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Atlético é o 12º com 28 pontos. 23 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 11 derrotas e 40% de aproveitamento. O Furacão foi derrotado nos 2 últimos jogos que realizou. Pelo Campeonato Brasileiro, no último final de semana, perdeu para o Palmeiras por 3-0. E pela Taça Libertadores da América, acabou eliminado nas oitavas de final para o River Plate, 1-0 para a equipe argentina. O Atlético, portanto, não tem mais chances de conquistar a Liberta. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Paulo Autuori somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Atlético jogou 11 vezes, com 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. 41% de chances de vitória do Fluminense na coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória do Atlético na coluna 2. Portanto, o Fluminense é apontado como favorito porque venceu metade dos jogos que realizou como mandante neste Campeonato Brasileiro. Já o Atlético não faz uma boa campanha como visitante, venceu apenas 3 dos 11 jogos
e pontuou 4 dos 11 jogos que realizou fora de casa. Repito, Fluminense e Atlético, você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva, sábado, a partir das 6h30 da tarde. Jogo 7, Coritiba e Red Bull Bragantino. Sábado, 9 da noite, no estádio Couto Pereira, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 18º colocado com 20 pontos ganhos, 23 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 13 derrotas e 28% de aproveitamento. A equipe paranaense perdeu na rodada passada para o Corinthians por 1-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Coxa Branca venceu apenas uma vez, empatou uma vez e perdeu as outras 3. O Coritiba não sabe o que é vencer a 4 jogos, ou seja, 1 empate e 3 derrotas, as 3 derrotas de forma consecutiva. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, a equipe de Coritiba jogou 11 vezes, com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Por outro lado, o Red Bull Bragantino é o 15º com 27 pontos. 23 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 8 derrotas e 39% de aproveitamento. O Toro Louco empatou com o Fluminense em 0-0, fora de casa, um resultado muito importante para a equipe do técnico Maurício Barbieri, que nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time de Bragança Paulista não perde há 4 partidas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino jogou 12 vezes, 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas. Portanto, de acordo com as porcentagens, temos aí 31% de chances de vitória do Coritiba, 43% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória do Red Bull Bragantino. Portanto, é um jogo que promete ser equilibrado, porque são 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela, o Coritiba dentro da zona de rebaixamento e o Red Bull Bragantino querendo não voltar para o Z4. Portanto, o empate é o resultado mais provável neste jogo 7. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Tá gostando das nossas dicas? Tá gostando do Lotecando? Tá gostando das nossas transmissões esportivas? Então se inscreva no nosso canal, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não perder absolutamente nada. E você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível de graça na Google Play e na Apple Store. Jogo 8, Cruzeiro e Brasil de Pelotas. Sábado, 9 da noite, no Mineirão, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. A Raposa é a 15ª colocada com 31 pontos ganhos, 25 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 8 derrotas e 41% de aproveitamento. Na rodada passada da Série B, realizada neste meio de semana, o Cruzeiro venceu o América Mineiro por 2-1 no clássico local. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, o Cruzeiro jogou 13 vezes, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Brasil de Pelotas é o 13º com 33 pontos, 25 jogos, 7 vitórias, 12 empates, 6 derrotas e 44% de aproveitamento. A equipe gaúcha foi a que mais empatou na segundona desta edição da segundona. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time gaúcho não perde há 3 jogos. Inclusive, no último jogo que fez, empatou sem gols com o Operário Ferroviário no estádio Bento Freitas, a casa do Brasil, 0-0. Como visitante no Brasileirão Série B, o Brasil de Pelotas acumulou 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 47% de chances de vitória do Cruzeiro na coluna 1, 33% de chances de vitória de empate, melhor dizendo, e 20% de chances de vitória do Brasil de Pelotas
na coluna 2. Portanto, o Cruzeiro favoritaço para conseguir mais uma vitória e seguir o progresso na tabela de classificação da Série B do Brasileirão. Jogo 9, Verona e Cagliari, jogo internacional. Domingo, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Marco Antônio Bentegotti, pela rodada 10 da Série A TIM, o campeonato italiano. O Verona é o 7º colocado com 15 pontos, 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 56% de aproveitamento. O Verona vem de vitória, foi uma das zebras do concurso 910. Bateu a Atalanta fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vinha de uma sequência de 3 jogos sem vencer até esbarrar na Atalanta e conseguir superar esse jejum. Como mandante na Série A TIM, o Verona jogou 5 vezes, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Cagliari é o 12º colocado com 11 pontos ganhos. 9 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 41% de aproveitamento. A equipe da Ilha da Sardenha empatou com o Spezia em 2-2, jogando em casa na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, a equipe acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cagliari não perde há 2 partidas. E como visitante, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória do Verona na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 23% de chances de vitória do Cagliari na coluna 2. Ou seja, o Verona é o favorito para seguir subindo na tabela do campeonato italiano. O Verona quer surpreender nesta temporada, o Verona quer chegar pelo menos a uma classificação para as competições europeias e o Cagliari está ali no meio da tabela, mas lembrando que a Série A TIM apenas está em seu início, portanto neste jogo 9 o Verona é o favorito. Jogo 10, Roma e Sassuolo. Domingo, 11 horas da manhã, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 10 da Série A TIM. A Roma é a 5ª colocada com 17 pontos. 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 63% de aproveitamento. O time da capital italiana vem de derrota para o Napoli por 4-0, uma das zebras do concurso 910 na semana passada, e nesta quinta-feira recebe o Young Boys da Suíça pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a equipe da Roma somou 4 vitórias e 1 derrota. A Roma vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas até perder para o Napoli no último final de semana. Como mandante nesta Série A TIM, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até aqui. Já o Sassuolo, a grande sensação do campeonato italiano, é o 3º colocado com 18 pontos ganhos. 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. O Sassuolo perdeu para a Internazionale por 3-0 no último final de semana, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe verde e preta conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vinha de uma sequência de 4 jogos de invencibilidade até perder para a Inter de Milão no último final de semana. Como visitante no campeonato italiano, vou fazer uma correção nos comentários desse vídeo no YouTube, porque realmente o Sassuolo não fez 11 jogos como visitante nesta Série A TIM, então pedimos desculpas, mas nos comentários você pode observar melhor a campanha do Sassuolo fora de casa. De acordo com as porcentagens, a promessa é de um jogo equilibrado. 37% de chances de vitória da Roma na coluna 1, 35% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória do Sassuolo na coluna 2. Ou seja, fique de olho na coluna 1 e na coluna do meio.
já que as duas equipes vêm de campanhas muito regulares nesta Série A Team, neste início de campeonato italiano, e por isso, como a Roma não perdeu ainda como mandante, a Roma leva um certo favoritismo. Então, é jogo para aposta dupla ou até mesmo aposta simples na Roma. Jogo 11, Osasuna e Real Betis. Domingo, 12h15, no horário de Brasília, no estádio Reino de Navarra, pela rodada 12 de La Liga, o campeonato espanhol. O Osasuna é o 16º com 11 pontos ganhos, está ali namorando a zona de rebaixamento, com 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 37% de aproveitamento. O Osasuna perdeu fora de casa para o Barcelona de Messi e companhia por 4-0. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe do Osasuna não vence uma partida há 4 jogos. Como mandante em La Liga, o Osasuna jogou 5 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Por outro lado, o Real Betis não está muito longe na tabela de classificação não, hein? É o 14º com 12 pontos. 11 jogos, 4 vitórias, 7 derrotas e 36% de aproveitamento. O Real Betis ainda não sabe o que é a coluna do meio. A equipe de Sevilha vem de derrota também. Acabou superada pela equipe do Eibar por 2-0. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. O Betis não vence há 3 partidas e foram 3 derrotas consecutivas. Como visitante, o Betis conseguiu em 5 jogos 2 vitórias e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória do Osasuna na coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória do Real Betis na coluna 2. Lembrando que o Osasuna tem um jogo a menos que os adversários por conta de adiamentos da tabela do Campeonato Espanhol, mas o Osasuna jogando em casa pode ser considerado o favorito para conseguir mais uma vitória, o que seria a 4ª neste Campeonato Espanhol La Liga. Jogo 12, Santos e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. Voltamos ao Brasil. O Santos é o 6º colocado, com 37 pontos ganhos, 23 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 53% de aproveitamento. O Santos vem de vitória, na verdade de uma vitória e uma derrota, na verdade, porque no final de semana bateu o Sport Recife pelo Brasileirão por 4-2, e no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, perdeu para a LDU Quito por 1-0. Como o Peixe fez 2-1 lá no Equador, o Santos garantiu a vaga para a próxima fase pelo critério de gols marcados fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, foram 12 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras é o 5º colocado, também com 37 pontos ganhos. 22 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 56% de aproveitamento. Notem que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Santos e jogos a menos que alguns dos rivais deste Campeonato Brasileiro. Isso porque o Verdão está devendo um jogo ainda da primeira rodada contra o Vasco da Gama, jogo que ainda não tem data para acontecer. O Palmeiras venceu o Atlético por 3-0 na rodada passada do Brasileirão e goleou o Delfim do Equador por 5-0 pelo jogo de volta das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Palmeiras também está classificado para as quartas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já são 3 vitórias seguidas da equipe do Palestra Itália, que como visitante jogou 11 vezes,
com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, outro jogo difícil de prever. 33% de chances de vitória do Santos, 36% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória do Palmeiras. Ou seja, o Santos, no duelo entre as colunas 1 e 2, leva vantagem, mas realmente o jogo 12 pode dar empate, tem tudo para dar coluna do meio. Então fica a aposta dupla ou tripla neste jogo 12 do concurso 911. Jogo 13, Grêmio e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 7º colocado, com 37 pontos ganhos, 22 jogos, 9 vitórias, 10 empates, 3 derrotas e 56% de aproveitamento. A equipe do técnico Renato Gaúcho venceu o Goiás há 2 rodadas atrás por 2-1. O Grêmio, que deveria enfrentar o Flamengo na rodada seguinte, mas esse jogo acabou adiado por conta das disputas das duas equipes na Taça Libertadores da América. Inclusive, pela Libertadores, o Grêmio recebe o Guarani do Paraguai nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o time do Renato Gaúcho conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Grêmio, que embalou uma sequência invicta, que já dura pelo menos 5 jogos. Como mandante neste Brasileirão, 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Já o Vasco da Gama é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, 17º colocado com 24 pontos. 22 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, 36% de aproveitamento. O Cruz Maltino acabou goleado pelo Ceará por 4-1 em pleno estádio São Januário, jogo que você curtiu aqui no Som da Antena Esportiva. E nesta quinta-feira recebe o Defensa e Justicia da Argentina pela Copa Sul-Americana, jogo de volta das oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Ricardo Sapinto conseguiu apenas 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. Ou seja, o Vasco da Gama não sabe o que é vencer há 4 jogos. Como visitante neste Brasileirão, 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Temos aí uma barbada neste jogo 13, porque o Grêmio é o favorito absoluto, com 52% de chances, contra 32% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória do Vasco da Gama na coluna 2. Ou seja, esse jogo 13 realmente é barbada, realmente o Grêmio é o super favorito para conseguir a vitória neste jogo. Jogo 14, Figueirense e Náutico. Domingo, 4 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli, pela rodada 26 do Brasileirão Série B. O Figueira é o 18º colocado com 22 pontos ganhos, 25 jogos, 4 vitórias, 10 empates, 11 derrotas e 29% de aproveitamento. O time catarinense empatou com o Confiança no meio de semana, a rodada passada da Série B do Brasileirão, 1-1. E nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. O Figueirense não sabe o que é vencer há pelo menos 5 partidas. Como mandante na Série B, o Figueirense jogou 12 vezes com apenas 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Já a equipe do Náutico está na 17ª colocação com 24 pontos. 25 jogos, 5 vitórias, 9 empates, 11 derrotas e 32% de aproveitamento. O Timbu venceu o Guarani na rodada passada por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Náutico vinha de uma sequência negativa até superar o Guarani no último meio de semana. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série B, foram 13 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória do Figueirense na coluna 1, 41% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória do Náutico na coluna 2, ou seja, mais um jogo em que a coluna do meio prevalece.
Isso porque as duas equipes estão muito próximas na zona de classificação e estão dentro da zona de rebaixamento, desesperadas para sair dela. Só que não tem condições de sair nesta rodada, independente da vitória, por conta da diferença de pontos para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Muito bem. Vamos então repetir para você a programação do concurso 911, que está pagando um prêmio estimado em R$5.700.000 para quem fizer cartela cheia, ou seja, para quem fizer 14 pontos. Vamos lá, jogo 1, Atlético Mineiro e Internacional no domingo. Jogo 2, Juventude e Chapecoense no sábado. Jogo 3, Remo e Paysandu também no sábado. Jogo 4, Botafogo e Flamengo no sábado. Jogo 5, Bahia e Ceará no sábado. Jogo 6, Fluminense e Atlético no sábado. Jogo 7, Coritiba e Red Bull Bragantino no sábado. Jogo 8, Cruzeiro e Brasil de Pelotas no sábado. Jogo 9, Verona e Cagliari no domingo. Jogo 10, Roma e Sassuolo no domingo. Jogo 11, Osasuna e Real Betis no domingo. Jogo 12, Santos e Palmeiras no domingo. Jogo 13, Grêmio e Vasco da Gama no domingo. E jogo 14, Figueirense e Náutico também no domingo. Muito bem. Então vamos às mensagens da galera antes da gente encerrar o nosso programa. Galera participando do nosso Lotecando, galera realmente participando, galera que tá gostando do nosso programa. Geogast, ele postou esse comentário no sábado, no domingo, na verdade. Atalanta 0, Verona 2, Dona Zebra tá de novo. Leandro Vieira, amigo, você só fez um resumo de tudo que está na grade, não houve palpite. A gente mostra realmente o resumo das duas equipes para justamente nortear a aposta dos lotequeiros. Então, a gente não tem aí como premissa a questão de apresentar os nossos palpites, ou seja, tudo que a gente vai marcar, melhor dizendo, nas colunas dos volantes da Loteca, como outros canais no YouTube fazem. Aqui a gente faz diferente para ajudar você, ouvinte da Antena Esportiva, que gosta da Loteca. Pedro Bento Souza Neto, bom blog, curtindo a Loteca, bons comentários, bastante esclarecedor. E o Marcos Cardoso, muito boas as análises, se possível, analise também os confrontos diretos entre os times. Vamos tentar, Marcos, ver a questão dos confrontos diretos. A gente sempre está buscando melhorar o Lotecando para que você, apostador, para que você, lotequeiro, sempre tenha a melhor opção para verificar análises dos jogos da Loteca aqui no som da Antena Esportiva. Um grande abraço para todos que comentaram, você também pode comentar no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, e também pelo nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. Desejando a você boa sorte, lembrando que o prêmio está acumulado, R$5.700.000. As apostas podem ser feitas até este sábado, às 14h. É isso então, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência e da sua participação pelo YouTube, também pelo nosso aplicativo. Lembrando que neste sábado tem muito futebol para você ligado no som da Antena Esportiva. Tem Série A, tem as emoções da Série D também, e você vai saber tudo aqui no som da Antena Esportiva através das redes sociais, pelo Twitter @se liga na antena e também pelo Instagram @rádio Antena Esportiva. Siga a gente também nas redes sociais. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Ao sair de casa, use máscara, previna-se e previna os outros contra a Covid-19. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 19h, aqui no som da Antena Esportiva. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando.
Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.